Uma das dúvidas mais comuns que aparecem quando nós começamos a estudar problemas de otimização é a seguinte: e se o exercício me pede um máximo, um ponto de máximo, e eu encontro um ponto de mínimo? O que eu faço? Ou o contrário, se ele me pede um ponto de mínimo, eu encontro um máximo. Ou se ele me pede as duas coisas, eu quero um máximo e um mínimo local. Como que eu trabalho esse tipo de problema? E é nesse vídeo que a gente vai fazer exatamente isso. Nós temos um problema e nós queremos encontrar tanto o máximo local quanto o mínimo local, então não tem como escapar, a gente vai calcular as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso significa muito pra gente. Então nós temos um fio de comprimento L que nós queremos dividir em dois, formando um quadrado e um círculo. E nós queremos que a área combinada dessas duas figuras seja a máxima e a mínima, não ao mesmo tempo, claro. Vamos primeiro trabalhar um pouco esse problema. Como nós temos que formar um quadrado e um círculo, o nosso quadrado está aqui embaixo, e o nosso círculo aqui também. Nós precisamos seccionar esse fio, cortar esse fio, e esse comprimento que nós cortamos o fio, ele é desconhecido. Então vamos chamá-lo de x. O comprimento restante, ele é o todo menos a parte. Então no caso, L menos x. L menos x. O que nós precisamos fazer é usar uma dessas partes para formar o quadrado e a outra para formar a circunferência. Vamos utilizar L menos x para formar o quadrado. Se L menos x vai formar esse quadrado, cada lado do quadrado tem L menos x sobre 4 de comprimento, dado que um quadrado tem 4 lados. Então nós temos aqui o lado do quadrado como L menos x, tudo isso sobre 4. Já a circunferência ela é formada pelo x, por esse comprimento x. Lembrando que o comprimento de uma circunferência ele é dado por 2πr. Então nós temos que comprimento é igual a 2πr e esse comprimento ele é igual a x. X é igual a 2πr. Então o raio da nossa circunferência é igual a x sobre 2π. Está aqui o raio da circunferência. Como é que fica a área dessas figuras? A área do quadrado é lado ao quadrado. No caso, o lado vale L menos x sobre 4. Então essa área aqui, ela vale a Q, a área do quadrado, L menos x sobre 4, tudo isso ao quadrado. Área da circunferência, πr quadrado, então AC é igual a π vezes o r, x sobre 2π, tudo isso ao quadrado. Nós podemos elevar tanto x quanto 2π ao quadrado, então nós temos aqui π vezes x quadrado sobre 4π quadrado. Dá para cancelar esses dois fatores π, então nós temos aqui x quadrado sobre 4π. E aí vem a pergunta: o que nós queremos maximizar e minimizar? Nós queremos maximizar e minimizar a área total. Qual que é a área total? É a soma dessas duas áreas aqui. Então a área total, dada por AT, é igual à área do quadrado mais a área da circunferência. Ou seja, L menos x sobre 4 ao quadrado mais x quadrado sobre 4π. Tendo a equação que nós queremos maximizar e minimizar, a parte difícil já foi. Nós precisamos fazer o quê? Derivar a de t
e igualar a derivada a zero para encontrar os pontos críticos, ou o ponto crítico, dependendo aí do que a gente vai encontrar. A linha de t é igual à derivada desse cara aqui. Como é que nós derivamos essa expressão? Para ficar um pouco mais simples, nós podemos elevar esse quociente ao quadrado separadamente. Então nós temos aqui L menos x ao quadrado sobre 16, assim nós teremos uma constante embaixo, mais x quadrado sobre 4π. Derivada de L menos x sobre 16 é igual a 1 sobre 16, que é a constante, então nós sacamos esse cara fora da nossa derivada feita mentalmente aí, tombamos o 2 vezes 2L menos x, regra da cadeia, vezes a derivada da função de dentro, que no caso vale menos 1, derivada de menos x, mais derivada de x quadrado sobre 4π é igual a 2x sobre 4π. Para encontrar ponto crítico, então, tudo isso deve ser igual a zero. Então nós temos aqui 1/8 negativo, por causa desse sinal de menos, vezes L menos x, mais x sobre 2π, cancelando 2 com 4, simplificando, tudo isso igual a zero. Nós podemos passar esse fator aqui para o lado direito, então nós temos x sobre 2π, que é igual a 1/8 de L menos x. 2 com 8 pode ser simplificado, então aqui vira 4, aqui vira 1. Então nós temos 4 multiplicando x, 4x, é igual a π vezes L menos x. Então πL menos π vezes x. Todo mundo que tem x, que é a nossa variável por um lado, então nós temos x, 4 mais π, tudo isso é igual a π vezes L. Portanto, x é igual a π vezes L sobre 4 mais π. Olha só, não é a coisa mais bonita do mundo, mas esse aqui é o nosso ponto crítico. E o que nós fazemos agora para determinar se esse ponto crítico ele é o máximo ou o mínimo local? Nós precisamos fazer o estudo da primeira derivada ou da segunda, mas aqui nós vamos usar o estudo da primeira derivada. Como é que eu faço o estudo da primeira derivada? Eu analiso os sinais da primeira derivada antes e depois do ponto crítico, montando aquele varal de sinais. Então nós temos aqui o varal dos sinais de A' de t, lembrando que o A' de t é essa expressão aqui. E inserindo o nosso ponto crítico aqui no meio do intervalo. Qual o intervalo? Se o nosso comprimento de fio é L, então o nosso x ele pode variar de 0 até L. Então ele pode variar de 0, esse 0 está sendo marcado aqui, mas ele não é um ponto crítico, até L, que também não é um ponto crítico. O único ponto crítico aqui é esse cara aqui. Então nosso intervalo de 0 a L, ponto crítico π vezes L sobre 4 mais π. Está aqui o nosso ponto crítico. E agora, como é que nós escolhemos valores para determinar se essa derivada ela é positiva ou negativa? Como nós temos uma expressão cujo valor nós não sabemos, o valor está em função de L, então é um pouquinho difícil de visualizar, o que você pode fazer é jogar, por exemplo, o valor L sobre 10 e calcular a linha de t de L sobre 10, ou seja, trocar L sobre 10 aqui nessa expressão, no lugar do x. Eu sei que a conta vai ser bem chata, porém, fazendo-a, você encontra um valor negativo. Se você fizer o mesmo com, por exemplo, 9L sobre 10, ou seja, você está em 90% do comprimento do fio,
você encontrará a linha de T 9L sobre 10 maior do que zero, ou seja, essa função ela é decrescente e depois crescente em torno desse ponto crítico. Ou seja, esse ponto crítico aqui é um mínimo local. E por que a gente escolheu L sobre 10 e 9L sobre 10? Como é que eu garanto que L sobre 10 está realmente antes de PL sobre 4 mais π e o 9L sobre 10 está realmente depois de PL sobre 4 mais π? O fato é que π, para todos os efeitos, vale 3, simplificando. Então aqui a gente tem 3L sobre 7, 3 7/8 de L. 1/10 é muito menor que 3 7/8 e 9/10 é muito maior do que 3 7/8. No caso, 3 7/8 é um pouquinho menor que meio. Então tá aí, esse é o mínimo que a função consegue assumir, né? O mínimo valor dessa função. Qual função? Da área total. Se eu quero uma área mínima, eu faço o quê? Eu uso PL sobre 4 mais π como x e substituo esses valores aqui para encontrar essas figuras. Acabou, né? Ainda não. Como é que eu encontro o máximo agora? Para encontrar o máximo, o que a gente precisa fazer é substituir os extremos na função original no a de t, no caso, nessa função aqui. Esse é o a de t, o a total, e determinar quanto que vale a área nesses extremos. Como é que eu penso nisso? Como é que eu mentalizo isso? Se o x vale 0, se o x vale 0, todo o fio está sendo usado para o quadrado. Todo o fio vai para o quadrado. E se x igual a L, se x igual a L, no caso, esse cara aqui zero, então todo o fio vai para a circunferência. Todo o fio vai para a circunferência. Perfeito. Se todo o fio vai para o quadrado, como é que fica a área total? A área total fica AT é igual a essa parcela vai zerar, já que o x vale 0. Então nós temos L ao quadrado sobre 16. Se x igual a L, todo o fio vai para a circunferência. Então se o x igual a L, esse cara vai zerar e esse não. Então AT é igual a L quadrado sobre 4π. E mais uma pergunta, né? O que é maior? Será que é maior L quadrado sobre 4π ou L quadrado sobre 16? No caso, 4 vezes π é 12. No caso, 16, se eu divido por 12 eu divido por 16, quem que vai dar maior? No caso, esse aqui vai dar maior. Então L quadrado sobre 4π, ou seja, todo o fio indo para a circunferência, vai produzir a maior área possível para a nossa soma dessas áreas aí. Então esse aqui é onde nós encontramos o máximo. O máximo acontece quando x vale L. Longo, né? Também acho. Para mais problemas como esse, baixe a nossa lista de exercícios gratuita que está na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube e também acesse o nosso curso online. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!